Querida congregação Concórdia, hoje estamos comemorando 83 anos de fundação e aniversário dessa congregação. Eu estava acompanhando rapidamente, muitos de vocês já estão colocando nos comentários e dizendo feliz aniversário congregação Concórdia, congregação que faz parte da nossa história, para alguns mais tempo, para outros menos tempo, mas que ela se tornou muito querida no coração de todos nós. E o Salmo 126 é um salmo muito especial, importante, porque a gente diz, de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso nós todos estamos alegres, estamos felizes. Hoje sim é um dia de alegria, um dia de celebração, um dia de festa, como a gente iniciou o nosso culto. É um dia de olhar para trás, entender um pouco dos desafios passados, mas hoje o meu objetivo é também fazer a gente olhar para frente, para os desafios que ainda estão por vir, para as oportunidades e as portas que Deus vai abrir para cada um de nós, na qual uma delas que nós já estamos vivendo. E creio que momentos assim nos ajudam a pensar e a refletir. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos no momento de culto? Por que nós separamos o nosso tempo, os nossos dons, os nossos bens para investir no trabalho da igreja? O que nós estamos levando para casa? O que nós estamos levando para a nossa vida, para a nossa família? Das coisas maravilhosas que aqui nós temos recebido da parte do nosso Senhor. E ao fazermos perguntas assim, logo nós vamos perceber que a vida de culto e a vida do dia a dia, elas não podem ser duas coisas separadas. Elas estão intimamente ligadas. Porque aquilo que acontece aqui impacta profundamente, eu digo profundamente, todas as coisas que acontecem ao meu redor, acontecem ao redor de vocês, na nossa vida em todos os lugares. E o texto de Isaías, que a gente pôde ter a oportunidade de ler, já antecipadamente, na minha opinião, é aquele que dá alguns indicativos de como nós podemos ser igreja nos dias de hoje. Eu sei, o contexto de Isaías não é o contexto de hoje, bem diferente daquele tempo do que é hoje, mas os princípios que estão colocados ali são eternos. Os princípios que Deus deixou para a sua igreja, Ele não muda, Ele é constante. E que nos ajudam a refletir, a pensar e a resgatar qual que é verdadeiramente a missão de uma igreja, de uma congregação cristã. Por isso eu convido vocês a junto comigo a meditar brevemente nesse texto de Isaías. É difícil resumir, por exemplo, um livro em poucas palavras, a gente sabe disso. Eu vou me arriscar dizer que o livro de Isaías poderia talvez ser resumido em duas palavras: exílio e retorno. Em boa parte do livro, Isaías está falando a respeito do exílio. Hoje, às vezes a gente não tem às vezes uma compreensão muito clara do que é o exílio. A gente viver como escravo, perder as nossas casas, perder muitas vezes a nossa família, perder a nossa liberdade, perder a oportunidade de estarmos reunidos como congregação. E fazendo um parênteses aqui, que a gente vai percebendo, pelo menos no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo de Israel viveu como exilado, ou seja, foi levado como escravo, foi talvez os melhores momentos, ou os momentos que eles mais se preocuparam em relação à sua fé. Eu não sei se a gente poderia aplicar diretamente para o nosso momento aqui, mas faz a gente pensar, quando a gente não tem, ou quando nos é limitado, a gente tem a tendência de valorizar um pouco mais. Então, Isaías fala um pouco, ou seja, boa parte do seu livro sobre esse contexto de exílio. E a outra boa parte do livro, especialmente a partir do capítulo 40, fala a respeito do retorno, da libertação, do resgate,
da salvação. Então a gente consegue entender essa dinâmica do livro de exílio e depois de promessa e retorno. O capítulo 61, que a gente leu hoje, ele está vinculado na segunda parte, a parte do retorno, da libertação. O povo de Israel já estava vivendo esse momento de paz, de consolo, de esperança. E Deus está trazendo o seu povo para perto de si. Aquilo que os israelitas não puderam fazer, Deus está fazendo por eles, libertando. E, na verdade, Deus não apenas promete a libertação, Ele cumpre, Ele realmente liberta. E o que a gente vai perceber em toda a narrativa, não é só aqui que Deus vai ao encontro do seu povo. A gente poderia trazer vários exemplos de Deus indo ao encontro do seu povo, Deus indo ao encontro para os resgatar. E Deus continua vindo hoje, Deus vem hoje, Deus está aqui, Deus está presente, Deus está ao nosso encontro, pela palavra da fé aqui anunciada, pelo batismo que nós relembramos todas as vezes, pelo perdão que nos é dado, pela ceia na qual nós vamos celebrar. Nós somos resgatados e adotados para vivermos dentro da sua família, dentro da família da fé, dentro da comunidade eterna que compartilha essa esperança. Por isso, nesse texto, Isaías apresenta, vocês vão perceber logo no início, apresenta o Messias, apresenta o ungido. Em outras palavras, apresenta o próprio Jesus Cristo. É sobre Jesus Cristo que está sendo dito aqui. E como é que a gente sabe isso? Porque o Evangelho, quando o próprio Jesus, ele está lá na sinagoga, no início do seu ministério, ele pega e abre o rolo de Isaías e ele diz: eu sou esse. O Senhor me deu o seu Espírito. Por isso temos o início do ministério de Jesus. E, em consequência, o início do seu propósito para a igreja cristã. As coisas que Jesus se preocupou e afirmou, é o que hoje nós, como igreja, continuamos a precisar nos preocupando e reafirmando. Há 83 anos, ou quantos anos Deus ainda nos dá. Por isso, rapidamente, gostaria de trazer 4 aspectos que esse texto de Isaías, em comparação ao Evangelho, nos traz. E a gente pensar agora como igreja, como esses aspectos impactam profundamente também a nossa maneira de ser igreja nos dias de hoje. Então, o primeiro aspecto, Deus nos chama como congregação para levar boa notícia aos pobres. Esse é o primeiro aspecto que está no texto. E quando a gente vai lá olhar no Evangelho, a primeira coisa que Jesus diz, Ele vem para evangelizar os pobres, trazer a boa notícia. Interessante essa palavra, boas notícias. No Novo Testamento a gente acaba utilizando mais a palavra evangelho, boas novas. Às vezes a gente acaba categorizando mais evangelho nos 4 livros. Exatamente, são evangelhos por quê? Porque contam uma história, trazem uma boa notícia, mas não é qualquer notícia e colocada de qualquer forma. É uma notícia que começa ao Deus se revelando à humanidade, se encarnando, mas termina na sua morte e ressurreição. Então, é uma notícia não de derrota, é uma notícia de vitória. A vitória de Jesus. E quando a gente olha no Antigo Testamento, a maneira como essa palavra ela aparece, frequentemente, boas notícias no Antigo Testamento aparecem no sentido bélico, no sentido de guerra. E faz sentido, porque naquele tempo não existia celular, computador, satélite, drones, para que na batalha pudesse dizer, na sua cidade, no seu país, olha, nós estamos vencendo a guerra. Não, eles precisavam enviar mensageiros, e esses mensageiros, quando chegavam na sua cidade, eles falavam o quê? Boas notícias, as notícias da guerra, as notícias de vitória. Jesus é a notícia da vitória. Jesus é a boa notícia aos pobres. E aí vem um segundo conceito que é interessante a gente refletir nessa manhã. Quem são essas pessoas? Quem são os pobres? A tradução da Almeida, ela diz os quebrantados. Os quebrantados. Poderíamos dizer que os pobres são aqueles que têm maior necessidade. São pessoas que não têm
no que se agarrar e não pode depender de si mesmo. É importante destacar que os pobres não estão simplesmente vinculados a uma falta de dinheiro, como talvez hoje a gente seria reduzir muito essa palavra, ou alguém que não tem como se sustentar. A gente estaria reduzindo muito essa expressão colocada aqui do Antigo e no Novo Testamento. Mas a gente poderia ampliar essa reflexão dizendo que Isaías está chamando a atenção àqueles que são carentes da graça de Deus. Aqueles que por si mesmo não têm como se salvar. Aqueles que perderam tudo, aqueles que estão sendo explorados, aqueles que estão vivendo como escravos, aqueles que estão vivendo em outro país, aqueles que estão em exílio, aqueles que não podem se salvar. Jesus, no Sermão da Montanha, ele amplia a nossa visão quando ele diz: bem-aventurados são os pobres em espírito. Por quê? Porque eles são os mais necessitados da graça de Deus. E agora eu digo que talvez essa seja uma das grandes carências que nós, como povo brasileiro, como paulistanos, nós estejamos passando. E talvez ali seja um dos grandes momentos, lugares que, como igreja, nós podemos estar presentes. Sim, a pandemia, ela simplesmente deixou mais claro, revelou as necessidades básicas que as pessoas estão passando, como falta de alimentos. E como congregação, sim, nós temos o dever de estar ao lado dessas pessoas que estão sofrendo. Mas nós não podemos limitar essa boa notícia apenas e a ação da igreja apenas a pessoas que estão em necessidade. Porque muitas pessoas têm condições, mas são carentes. Estão necessitadas da graça de Deus. E aí está também um grande papel que nós, como igreja, temos e podemos estar ao lado das pessoas. Já pararam para pensar que o apóstolo Paulo diz que todos nós somos potes de barro? Nós somos potes de barro fracos, frágeis, imperfeitos. Ou seja, pote de barro naquela época não tinha valor, nós não temos valor. Mas Deus coloca em nós um tesouro para que a gente possa carregar esse tesouro. Já pararam para pensar que quando vocês ouvem, em nome do Salvador Jesus, eu afirmo a vocês que os teus pecados estão perdoados, que vocês a cada momento que estão aqui reunidos estão sendo preenchidos da graça de Deus, do perdão dos seus pecados, do tesouro eterno. E é um tesouro totalmente diferente do que nós temos, porque normalmente os nossos tesouros a gente guarda, esconde, não quer que ninguém veja. Mas esse tesouro é diferente, ele é eterno, ele é para ser vivido, compartilhado, dado de presente a todos aqueles que desejam viver essa nova vida. Ou seja, o tesouro são as boas notícias da graça de Deus, notícias da vitória da morte, da vitória do diabo, da vitória que Jesus nos dá de presente, para que todos nós possamos ser enriquecidos por essa graça, nos tornar ricos em amor, ricos em paciência, ricos em mansidão, ricos em benignidade, ricos em confiança, ou seja, ricos nos frutos do Santo Espírito. Só esse primeiro ponto já nos dá muito o que pensar como congregação, não é mesmo? Mas brevemente, mais outros pontos. Deus nos chama como congregação para animar os aflitos. E aqui é interessante que na Almeida também há uma outra expressão que nos chama a atenção. Ele nos enviou a curar os quebrantados de coração. Quando vocês ouvem essa expressão, quebrantados de coração, pelo menos para mim, parece que são aquelas pessoas que estão, como posso dizer, em desilusão amorosa. Aquelas pessoas que seus corações estão quebrados, porque foram machucados por alguma questão amorosa da sua vida. Os quebrantados de coração, não é mesmo? Ou estou muito fora da curva aqui, não? Mais ou menos isso quando a gente olha, né? Os quebrantados de coração. Mas no Antigo Testamento e no Novo, a ideia do coração é muito mais do que isso. A ideia do coração é que ali está o centro da sua vida. E quem está então quebrantado do coração pode estar sofrendo por
alguma questão emocional, e a gente poderia entrar em questões de ansiedade, depressão, todas essas coisas emocionais, questões espirituais, questões físicas, enfim, quebrantado de coração pode ser alguma aflição que a gente possa estar passando na nossa vida. Por isso que eu gosto muito da tradução da Nova Almeida, porque para animar aqueles que estão aflitos, exatamente isso, porque a nossa vida a gente encontra aflições, e o momento que a gente está vivendo é um momento, podemos dizer, de muita aflição. Às vezes a gente tem aflições financeiras. Perdi meu emprego, não tenho como me sustentar. Pedi emprestado no banco e não tenho como pagar. Às vezes são aflições profissionais. Eu não sei se aquilo que eu estou fazendo é o que eu desejo. Se o lugar onde eu estou trabalhando é o melhor lugar que eu gostaria de estar. Às vezes são aflições relacionadas à nossa família. Por que meu filho não me ama? Por que ele não me respeita? Por que eu estou com dificuldade de me relacionar com meu marido, com minha esposa? Por que eu estou com dificuldade de me relacionar com os meus pais? Às vezes são aflições de fé. Poxa, será que Deus existe? Será que existe inferno? Será que existe céu? Ou às vezes são aflições relacionadas à prática da nossa fé. Será que aquilo que eu fiz hoje é suficiente? Será que eu deveria ter feito outra coisa? Será que eu não deveria ter perdoado alguém? E eu não perdoei. Será que eu não tenho que, então, investir mais o meu tempo, meus dons e meus bens no trabalho do reino de Deus? Se a gente começar a elencar aflições, a gente vai longe, né? São muitas aflições que nós passamos como pessoas e também como cristãos. O Antigo Testamento diz assim, são as pessoas que estão quebrantadas no seu coração. Acontece com todos nós, mas graças ao bondoso Deus, nós temos uma promessa de conforto, de consolo, de esperança, também para aqueles que estão nesses momentos de grande ansiedade, grandes aflições. Eu trago apenas um texto, mas tem vários, e é mais a maneira como Deus trabalha em nós. O Salmo diz, Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho, o meu futuro está nas Tuas mãos, Tu diriges a minha vida. Sim, nossa vida está nas mãos de Deus. Nós colocamos a nossa vida nas mãos do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas isso não significa que a gente não vai sofrer, não vai ter aflições. Mas é no meio das aflições e no meio das angústias que nós encontramos o conforto e o consolo e sabendo que Ele conduz a nossa vida nos passos do Salvador Jesus. Olha que oportunidade que nós temos como congregação de estarmos ao lado daqueles que estão aflitos. Gente, aflição são muitas e como congregação nós temos um papel muito importante também. Terceiro aspecto, Deus nos chama como congregação para anunciar libertação aos escravos, liberdade aos que estão presos e que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. A gente não pode esquecer que Isaías está falando num contexto de exílio, né? Então, um contexto de pessoas que perderam suas famílias, perderam suas casas, talvez foram separados dos seus filhos, e estão vivendo em situações muito difíceis. Tudo foi arrancado das mãos deles. Eu fiquei pensando essa semana, talvez isso se aproxime um pouco daquilo que os refugiados eles possam estar passando. E eu vejo que esse é um dos grandes temas que as sociedades elas estão refletindo nos dias de hoje. Como é que nós lidamos com aqueles que são refugiados? Porque ninguém quer ser refugiado. Ninguém quer fugir do seu país, ninguém quer sair da sua casa, ninguém quer deixar seus filhos, ninguém quer deixar as coisas que construiu, ninguém quer ir para um outro lugar e falar outra língua. Eles fazem por causa da guerra, por causa da violência. E quando eles vão para outros lugares, muitas vezes eles precisam ficar de forma ilegal, ficar escondidos. Muitas vezes são aproveitados, ou seja, pessoas se aproveitam da vulnerabilidade deles e acabam trabalhando como forma escrava. E olha, histórias não faltam para a gente trazer nessas situações. Mas eu também olho quando histórias de reencontro, histórias
onde eles podem se reunir como famílias, são acolhidos, ali são histórias de nova vida, de libertação, de salvação. Eu digo, queridos irmãos, nós somos refugiados. Nós estamos afastados da nossa casa. Nós somos pecadores e a nossa condenação é a morte. Nós somos escravos, nós somos exilados, nós somos afastados da presença de Deus. Mas graças ao bom Deus, Ele veio até nós. Ele chegou até nós e nos resgata. Através do seu santo batismo, nos insere na sua família, nos adota, nos acolhe, nos dá uma nova vida. Por isso, hoje nós podemos dizer, chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E essa é uma pergunta que fica muito presente também para nós. Quanto tempo precisaremos esperar até que a salvação chegue também a mim? Quanto tempo até o Senhor nos salvar? Quando Jesus terminou de ler esse trecho de Isaías, ele fechou o livro, deu para o dirigente, sentou e olhou para as pessoas e disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Hoje. O apóstolo Paulo, tempo depois, vai dizer: escutem, este é o tempo que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Hoje eu digo para vocês, o Senhor está presente. Ele está aqui dizendo para você, meu povo amado, chegou o dia da salvação. Hoje é o dia de sermos salvos. Hoje vocês estão salvos. Não é maravilhoso a gente compartilhar uma notícia assim? E o último ponto. Deus nos chama como congregação para consolar os que choram e dar uma coroa de alegria em vez de tristeza. Um perfume de felicidade em vez de lágrimas. Roupas de festa em vez de luto. Na caminhada na nossa vida, queridos irmãos, o tempo que nós temos aqui ele é curto. Não é longo. É rápido. E então temos diante de nós, nas nossas mãos, um privilégio, uma oportunidade tão grande de compartilhar aquilo que nós recebemos de graça, para trazer consolo aos que estão aflitos, esperança aos que estão desesperados, alegria aos que estão tristes. O que mais me impressiona é que tudo isso é tão simples, tudo isso se manifesta nas coisas mais ordinárias da vida. É na água, é no pão, é no abraço, é na palavra, é na presença. E aí a gente poderia, quantas coisas a graça de Deus se manifesta. Está aqui hoje para vocês também. E há 83 anos, essas bênçãos têm sido compartilhadas todas as vezes que aqui nos reunimos em torno da palavra. Mas nós queremos falar dessas boas novas aos pobres, animar aqueles que estão aflitos, também trazer liberdade aos que estão oprimidos, dizer hoje chegou o tempo que o Senhor te salvará, e também trazer uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume, também poder dizer e anunciar a salvação no coração de todos eles. Nós queremos, como congregação, não fazer somente olhar para o passado. Nós queremos olhar para frente, continuar caminhando como filhos de nosso Deus e continuar semeando essa palavra no coração de muitas pessoas. Assim como o próprio Isaías ele vai dizer um pouco depois no nosso texto, nós nos alegramos e cantaremos hinos de louvor por causa daquilo que o Senhor nosso Deus tem feito. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. No início eu perguntei, o que nós levamos para casa? O que nós levamos adiante? Na última mensagem, o pastor Alô, que está lá em cima, bem escondidinho, ele falou o seguinte, ele refletiu a respeito de uma parábola, de um convite para uma festa eterna, a festa lá dos céus. E nessa festa, onde vários foram convidados, tinha
umas pessoas que não estavam vestindo a roupa de festa. Vocês se lembram? Não estavam vestindo a roupa de festa. Em consequência disso, o que aconteceu com eles? Foram expulsos. Ninguém pode permanecer na festa se não estão com as roupas da festa. O que vocês estão levando a partir de agora para casa? Hoje, saibam que vocês estão sendo vestidos com essa roupa da festa. Saibam que hoje vocês estão sendo revestidos com as qualidades do próprio Cristo. Vocês estão sendo revestidos com Cristo nas suas vidas. Não para vocês ficarem orgulhosos, mas para que vocês possam refletir esse amor na vida das pessoas que estão ao seu redor. Para que essas bênçãos sejam bênçãos na vida daqueles que estão ao seu redor. E para finalizar, poucos conselhos, não são meus, mas do apóstolo Paulo, que diz assim: querida congregação, orem sempre, porque é isso que Jesus espera de vocês por estarem unidos com Ele. Não desprezem a palavra de Deus, nunca, mas meditem nessa palavra todos os dias. Vivam dedicados no serviço cristão. Invistam seu tempo, seus dons e seus bens para o reino de Deus. E por fim, tenham a certeza de que o Santo Espírito estará com vocês, junto de vocês, no coração de vocês e na mente de vocês até a volta de Cristo. Podemos se elevar lá no jardim eterno, um lugar tão especial que Ele preparou para cada um de nós. Amém.